Amém. Nós estamos numa caminhada. E nesta caminhada nós sabemos onde nós queremos. Eu sei onde eu quero chegar, né? Então essas quartas-feiras que nós temos trabalhado aqui na igreja, as mensagens, tem um direcionamento. Existe um direcionamento. Muito bem. Nós começamos, eu não sei se os irmãos têm uma lembrança, qual foi o primeiro assunto ou tema principal desta série de mensagens ou série de assuntos que temos apresentado? Alguém lembra? Meu relacionamento com Deus. Meu relacionamento com Deus. Se eu não tiver um bom relacionamento com Deus, irmãos, as demais coisas, elas vão ficar de lado. Eu não vou conseguir realizar tudo com perfeição, tudo com excelência, se eu não tiver um bom relacionamento com Deus. Haja vista que existe uma ilustração em que um jovem, um homem, uma pessoa, um cristão, ele estava em cima de um muro, e de um lado estavam os anjos falando para ele: pula, vem, pula. E aquela pessoa estava em cima do muro. E do outro lado estava o inimigo, com os braços cruzados, simplesmente olhando. E os anjos gritando do lado de cá: pula do muro, vem para cá, pula, sai daí. E aquele homem em cima do muro, e do lado de cá o inimigo com o braço cruzado, somente olhando. Depois de algumas horas, segundo a ilustração, surgiu um filósofo e perguntou ao inimigo, perguntou àquele que estava de braço cruzado: por que os anjos estão gritando para ele pular para o lado de vocês, e enquanto do outro lado o inimigo está com o braço cruzado e não está falando nada? Segundo a ilustração, aquele inimigo que estava com o braço cruzado falou o seguinte: ele já está em cima do muro, então praticamente está do meu lado, eu não preciso fazer nada. Então nesse primeiro momento que nós tivemos esse estudo, crescendo no meu relacionamento com Deus, foi algo assim muito importante, que eu sei que muitos irmãos levaram a sério, muitos irmãos buscaram, crescer ainda mais, ter um crescimento ainda maior do que já tem. E tivemos uma série de mensagens, um mês inteiro falando sobre este assunto. O segundo assunto, porque se eu estiver bem com Deus, o segundo assunto foi qual? Comigo mesmo. Eu tenho que estar bem comigo mesmo, porque se eu não estiver bem comigo mesmo, eu não estarei bem com Deus, eu não estarei bem com a pessoa que está ao meu lado. Eu tenho que estar bem comigo mesmo, bem em todas as áreas, na área emocional, na área sentimental, na área espiritual. Eu tenho que estar bem comigo, eu tenho que estar bem comigo mesmo. E tivemos também uma série de mensagens, durante 4 semanas estivemos falando sobre este assunto. Dava para prolongar um pouco mais, passar de um mês sobre cada um desses temas, cada um desses assuntos. Dava para prorrogar, dava para passar um pouco mais. Mas eu preferi passar somente um mês. E agora vamos entrar no terceiro assunto, que é por demais importante: crescendo em seu relacionamento com a sua família. Porque se você não estiver bem com Deus, você não estará bem com você mesmo. E se você não estiver bem com você mesmo, você não estará bem com a sua família. E também, ao contrário, é a mesma coisa. Se eu não estiver bem com a minha família, eu não estarei bem comigo mesmo, e eu não estarei bem com Deus. Então observe que existe aqui uma sequência. Não é uma colcha de retalho, mas uma sequência. Primeiro eu tenho que estar bem com Deus. Em segundo lugar, eu tenho que estar bem comigo mesmo. E em terceiro lugar, eu tenho que estar bem com a minha família.
Muitos poderiam imaginar, não, pastor, aqui, por que não entra a igreja aqui? Não, por enquanto a igreja ainda não entra aqui. Por enquanto a igreja ainda não entra aqui. Vai entrar em um determinado momento, nós falaremos, se Deus permitir, assim o permitir. Nós falaremos sobre a igreja. Mas em terceiro lugar, a terceira situação, eu preciso estar crescendo no relacionamento com a minha família. E aí vem esta célebre pergunta: será que eu estou bem com a minha família? Será que eu estou vivendo bem com a minha família? Quando eu falo família, eu falo de família nuclear. O que é uma família nuclear? É pai, mãe e filhos solteiros, aqueles que vivem debaixo do mesmo teto. Então esta é uma família nuclear, ok? Muito bem, então vamos ver aí, tem na folha dos irmãos, o desafio de ser uma família saudável. É um desafio, é um enorme desafio de termos uma família saudável. É preciso muita oração, é preciso muito joelho no chão, é preciso pedir a Deus muitíssimo para termos uma família saudável. O que nós podemos entender como família saudável? É aquela família que as pessoas, os de fora, olham para a nossa família e vejam verdadeiramente que nós somos saudáveis, que estamos saudáveis, mas não uma aparência na rua. Mas principalmente os vizinhos, os vizinhos estão sempre atentos ao que está acontecendo em nossos lares. Eles estão atentos. Então, o desafio de ser uma família saudável, sobre este assunto que nós trabalharemos nesta semana. O tema principal é crescer em seu relacionamento com a sua família. Durante todo este mês, o tema principal vai ser este. Porém, os assuntos vão variando de acordo com a semana. Então, dentro dessa primeira semana, o desafio de ser uma família saudável. Desafio de sermos uma família saudável. Ok, então vamos lá. Na folha dos irmãos, aliás, antes de nós entrarmos nas perguntas, tem aí um texto que nós já lemos, que é o versículo 5 e o versículo 6. Então os irmãos podem acompanhar, que eu estarei lendo aqui. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou, observe que eu coloquei ali em vermelho, e disse: eu serei o rei. Providenciou carros de guerra, cavaleiros e 50 homens que corressem na sua frente. E depois vem: seu pai jamais o tinha contrariado. Seu pai jamais o tinha contrariado, dizendo: por que você fez isso ou aquilo? Adonias tinha boa aparência e era mais jovem do que Absalão. Absalão era irmão dele. Então nós começamos a observar aqui, começamos a entender o seguinte, que Davi, estamos falando aqui de Davi, porque esse jovem era filho de Davi, ok? Este jovem era filho de Davi, e Davi, ele teve nada mais, nada menos do que 7 esposas e 10 concubinas. 7 esposas e 10 concubinas. Pastor, como que pode uma coisa dessa? Deus não aprovou. Deus não aprovava aquilo. Mas ele teve 7 esposas e 10 concubinas. Esse jovem aqui foi o filho da 5ª. Mas observe que aqui já começou algumas coisas. Adonias se exaltou dentro da família. Ele se exaltou, voltando, se exaltou, e ele disse: eu serei o rei. Eu serei o rei. É interessante aqui porque Davi ainda estava vivo. Davi ainda estava vivo. Eu serei o rei. E logo em seguida fala assim, ó: seu pai jamais o tinha contrariado. Seu pai jamais o tinha contrariado. É aquela velha história: deixa o menino, deixa a menina, você já foi jovem. Vai dizer que você nunca passou por esta situação, vai dizer que você nunca fez isto. Seu pai Davi jamais o tinha contrariado.
Então observe a grande responsabilidade dos pais. Estou falando dos pais. Poderia falar aqui, o assunto vai estar assim, voltado mais para o lado masculino, mas vamos colocar o lado feminino também. Até porque a maior parte do tempo os filhos ficam ao lado das mães e menos com os pais. Mas vamos falar aqui, eu gostaria que os irmãos entendessem a nível de ambos, de pai e de mãe, ok? De pai e de mãe. Então, seu pai jamais o tinha contrariado. Então, se não tinha contrariado, se não tinha falado nada contra ele, se não tinha reclamado de alguma coisa de errado que ele tinha feito, aquele jovem cresceu à sua maneira. Aí de repente os irmãos podem falar, mas pastor, ele não foi filho da primeira esposa, não foi filho da segunda esposa, então havia uma certa diferença, ele estava vendo alguma situação diferente dentro daquela casa. Aí nós passamos por outra situação, que também está na folha dos irmãos. Normalmente, o clima emocional e a forma como nos relacionamos, aprendida com os nossos parentes, é o que repassamos quando constituímos nossa própria família. É por isso que sempre é dito aqui, neste púlpito, que nós somos o espelho da nossa família, dos nossos filhos. Os nossos filhos olham para nós. E eles querem crescer da mesma forma e ter um casamento tal qual nós temos. Lembra que eu falei, não sei se foi num domingo ou numa quarta-feira, cheguei a falar assim, quando eu crescer eu quero casar com um príncipe igual o meu pai. E de repente, um menino fala, quando eu crescer eu quero casar com uma princesa igual minha mãe. Então, normalmente, o clima emocional, quando se fala aqui que o clima emocional é o que acontece dentro da família. O que está acontecendo dentro da família. Pensamos que isso passa desapercebido. Não. Toda criança observa o que está acontecendo. Ela pode estar brincando aqui com um carrinho, com uma boneca, mas ela está prestando atenção no que está acontecendo dentro de casa. E isso de repente vai repercutir lá atrás, ou melhor, lá na frente, no seu casamento. Quando ela casar, isso pode refletir no casamento. Por quê? Porque ela viveu num ambiente emocionalmente destruído, tanto para o esposo quanto para a esposa, e para ela também como criança. Ela não teve uma estrutura familiar. Então por isso que está escrito aqui, normalmente o clima emocional é a forma como nos relacionamos, aprendida como os nossos parentes, é o que repassamos quando constituímos nossa própria família. Ou seja, nós repassamos aquilo que nós aprendemos. É lógico que com a infinita misericórdia do nosso Deus, às vezes os filhos que são criados num ambiente de confusão, um ambiente de conflito, um ambiente de litígio, um ambiente que não tem nada de bom, Deus pode trabalhar na vida daquela criança, na vida daquele adolescente, na vida daquele jovem, e ele ter uma família totalmente diferente de onde ele veio. Uma família totalmente diferente de onde ele cresceu. Isso pode acontecer. Mas geralmente, quando a pessoa não é alcançada pela misericórdia do Senhor, ou melhor, elas não se deixam ou não permitem ser alcançadas pela misericórdia do Senhor, a tendência é ela levar para o casamento a cultura, tudo quanto ela aprendeu na sua infância. Porque eu só posso dar aquilo que eu recebi, aquilo que eu tenho. Se eu não recebi amor, se eu não tenho amor, como que eu vou dar amor? Se eu não recebi carinho, se eu não fui tratado com carinho, como que eu vou dar carinho aos meus filhos e à minha esposa? Lá na frente, estou falando dos nossos filhos, olhando aqueles filhos que não se permitiram ser alcançados pela misericórdia do Senhor. Porque às vezes as pessoas podem ser oriundas de uma família desestruturada, mas chega um determinado ponto que ela aceita o Senhor Jesus
e a sua vida é transformada. E a vida pode ser transformada até mesmo após o casamento. Até mesmo após o casamento, mesmo tendo passado por essas situações. Pode ter uma vida transformada. Então, normalmente, o clima emocional é a forma como nos relacionamos, aprendida com os nossos parentes. E é o que repassamos quando constituímos a nossa própria família. Quando está aqui escrito a palavra parentes, são aquelas pessoas que não fazem parte da família nuclear. É um tio, uma tia. Às vezes os nossos filhos tomam como referência um tio, uma tia, um avô, uma avó, que não tem uma boa estrutura, que não serve como referência. Às vezes os nossos filhos podem olhar para essas pessoas e tomar como referência, e crescer com essa referência negativa. Estão entendendo? Estão entendendo, irmão? Estão entendendo ou não? Então eles podem crescer com essa influência negativa, ou referência negativa, e levar para dentro do casamento. Levar para dentro do casamento, ou se não, na sua própria vida. Como meu tio vivia, eu também passo a viver igual a ele, porque eu tinha meu tio como referência. Como meu pai vivia, então eu vou passar a viver como meu pai, porque eu tinha meu pai como referência. Se for uma referência excelente, uma referência boa, glória a Deus por causa disso. Mas também pode acontecer, dentro de uma família, no meio de uma família estruturada, um filho descambar. Nós vamos ler um pouco mais adiante sobre isto. Então até aqui tudo bem. Como é que... queria lembrar como é que a tia Priscila fala. Estão ligados? Uma palma. Ligadaço? 2 palmas. Igual a tia Priscila fala. Muito bem, vamos caminhar. Aí na folha dos irmãos, nós temos algumas perguntas. E essas perguntas eu gostaria que vocês não irão preencher aqui. Vão preencher em casa. Com tranquilidade, tranquilos, sem interferência, que às vezes o esposo fala assim, tu vai colocar isso aí? Tu vai colocar? Então a esposa fala, tu vai colocar isso aí? Não, eu não aceito isso. Então, é um momento teu, um momento que você estiver a sós, você estiver tranquilo ou tranquila, você vai preencher. Qual é uma de suas melhores memórias de sua família? Você que agora é adulto, já está casado, lembra de quando você era criança. Ou você que é jovem, lembra de quando você era criança e agora, você ainda jovem solteiro, você lembra a nível da sua família. O que aconteceu dentro da sua família? Qual é uma de suas melhores memórias de sua família? Aí em casa você vai colocar. Estou falando melhores, não estou falando de piores não. Estou falando de melhores. Qual é uma das suas melhores memórias de sua família? Ok? Em casa nós vamos colocar isso aí. Vamos preencher. Não precisa trazer, não precisa me entregar. Uma coisa é algo seu, é um particular seu. No número 2, Deus leva a sério, é uma pergunta. Deus leva a sério que nossas famílias sejam saudáveis? Será que Deus leva a sério isso? Será que Deus quer justamente que as nossas famílias sejam saudáveis? Por quê? E aí tem, a segunda pergunta, por quê? Se Deus espera, se Deus quer que nossas famílias sejam saudáveis, por que Ele espera isso de nossas famílias? Você também vai preencher isso aí em casa, tranquilo. Nós vamos lá para a terceira pergunta. Eli, Samuel e Davi, todos os 3 homens de Deus e também pais ruins, como isto pode acontecer? Como que isso pode acontecer? Era um homem de Deus, Eli, Samuel, Davi. Como que isso pode acontecer? Aí você vai colocar. Em casa você vai fazer essa anotação. A tua colocação. Por que eles se tornaram pais ruins? Não foram assim, pais de boa referência. Nós acabamos de ver a situação aqui de Davi, em relação a Adonias.
Falamos sobre as suas 7 esposas e 10 concubinas. Falamos sobre isso. No número 4, existe algo na história de Davi que explica por que ele foi um pai omisso. Acabei de dar a resposta agora. Acabei de dar a resposta. Existe algo na história de Davi que explica por que ele foi um pai omisso? Aí essa referência está lá em 1 Reis, capítulo 1, versículo 5 e versículo 6. É para os irmãos preencherem também em seus lares. Já vamos para, só temos 6 perguntas, só essas poucas perguntas aí. A quinta: quais são algumas marcas de famílias saudáveis? O que você entende como família saudável? O que você entende como família saudável? Não é assim, eu gostaria que a minha família fosse assim, fosse assim, fosse assim. Não, o que você entende, ou melhor, quais são as marcas de uma família saudável? Quais são as marcas de uma família saudável? Então você também vai preencher isso aí e colocar quais são as marcas, quais são as características de uma família saudável. E depois você pode até fazer assim uma analogia, fazer uma comparação, se a sua família tem alguma coisa a ver com estas características. E são pontos que nós podemos melhorar. São pontos que nós podemos melhorar. Ok? No número 6, como você poderia ajudar a sua família a ser mais saudável? Como você poderia ajudar a sua família a ser mais saudável? Eu quero confessar aos irmãos, se os irmãos estivessem no gabinete comigo, fazendo um gabinete comigo, não na qualidade de pastor, mas do Cláudio tratando de uma família, eu faria essas perguntas. Existe uma outra ferramenta chamada Aroa, que pode ser aplicado também. Mas parte dessas perguntas eu faria a você. Principalmente aqui, quais são algumas marcas de famílias saudáveis? Aí você ia colocar uma série de marcas de famílias saudáveis. Depois eu poderia perguntar, a sua família se encaixa em alguma dessas aqui? E aí no número 6, como você poderia ajudar a sua família a ser mais saudável? São tantas coisas que precisam ser mudadas, mas nós não conseguimos mudar todas as coisas ao mesmo tempo. Nós conseguimos mudar as coisas, uma de cada vez. Uma de cada vez. Pastor, eu estou cheio de problemas. Tá, me conte primeiro um. Vamos tentar resolver o primeiro. E coloque em uma ordem. Eu tenho 10 problemas. Tá, desses 10 problemas, coloque numa ordem. Qual é o prioritário? Qual está em primeiro lugar? O que te prejudica? O que te causa uma neura? O que te leva a quase a surtar? Então, você vai coloca numa ordem. Parece que estamos fugindo do assunto, mas estamos dentro do assunto, ok? Como você poderia ajudar a sua família a ser mais saudável? É uma pergunta que você também, quando eu falo você, é nós, eu estou nesse contexto, nós teremos que analisar direitinho de que forma eu posso ajudar. De que forma eu posso ajudar? É porque o ser humano tem um hábito sempre de acusar o outro. O erro está em fulano. O erro está em ciclano. O erro nunca está em mim. Às vezes, dentro de uma família de 3, 4 pessoas, nós olhamos para um e falamos assim, aquele ali é o culpado. Aquele ali é o culpado. Mas dentro de uma visão sistêmica, dentro da terapia familiar, nem sempre aquele que nós achamos que é o errado, é o problemático, nem sempre é ele. De repente pode ser uma outra pessoa, que nós chamamos de PI, paciente identificado. É uma outra pessoa. Às vezes nós chamamos que aquele ali, é ele que traz o problema para a família. Mas às vezes não é ele que traz o problema para a família. Às vezes é uma outra pessoa.
mas pelo hábito que o ser humano tem de sempre apontar, falar, não, é fulano que é o culpado, foi o Beltrano que está errado. Então isso dificulta um ambiente salutar dentro da família. Então, como você poderia ajudar a sua família a ser mais saudável? Uma pergunta muito boa essa aí, muito boa. O que eu posso fazer para ver minha família mais saudável? Domingo à noite teve 2 irmãs que chegaram para mim, eu gostei. Ela fala, pastor, dia 31 de dezembro, estarei viajando, vou passar 20 dias fora do Rio. Gostei porque, sabe, é algo que ela vai fazer, que ela vai viajar com a família dela. Ela está investindo na família. É uma forma que nós temos de poder, sabe, ajustar essa situação aqui, de tornar uma família saudável, porque numa viagem ninguém fica assim, um de costa para o outro, no avião um fica olhando para a janela, outro fica olhando para a janela do outro lado, no ônibus um não fica olhando para a janela, outro fica olhando para frente. Numa viagem é um momento de descontração, de as pessoas estarem rindo, brincando, né? Até quando alguém cai, e é um momento de descontração, então é um momento saudável. Muito bem, avançando. Quem foi Adonias? Vamos ver aí. Adonias quem foi? Ele foi o quarto filho. O quarto foi Adonias, foi o quarto filho de Agite. Agite foi uma das esposas de Davi. O quinto foi Cefatias, filho de Abital. Observe que dentro do mesmo versículo aparecem 2 esposas. Praticamente dentro do mesmo versículo aparecem 2 esposas. Então Adonias, ele foi o quarto filho de Agite. Agite era o nome da esposa de Davi. E o quinto foi Cefatias, filho de Abital, também esposa de Davi. Então nós já começamos a observar aqui qual o meio, em que situação Adonias viveu, em que situação Adonias cresceu. Então, que situação Adonias cresceu? O que Adonias estava vendo dentro da sua família? O que ele estava vendo dentro da sua família? E aí estamos falando sobre o comportamento dele. Não estamos falando sobre o casamento de Adonias, estamos falando sobre o comportamento dele. Qual foi o comportamento dele? Lá no versículo de número 5, capítulo 1, versículo 5, ele se exaltou. Ele se exaltou. Se alguém pudesse abrir a Bíblia e ler para mim, em Tiago, eu não coloquei aqui na folha, Tiago 4, versículo de 6 a 10, um vai ler no versículo, outro lê outro versículo. Tiago 4, versículo de 6 a 10, ele se exaltou e ignorou. Vamos lá, Tiago 4, vamos ler com a voz, eu sei que estão de máscara, mas uma voz assim, bem possante, faz uma impostação de voz, né? A voz bem... 6. Deus resiste ao soberbo. Versículo de número 7. É o 7? Versículo de número 7. Quem encontrou? Leia, por gentileza. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ele ignorou essa parte. Ele ignorou. Versículo de número 8. Ele ignorou essas partes aí. Ele se exaltou e ignorou. Versículo de número 9. Olha só, versículo número 10, o último.
Humilhável, pois, perante ao Senhor, vos exaltará. Ele pulou, sabe, alguma dessas situações aqui, Adonias deixou de lado. Agora é 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5 e versículo 6. Vamos lá, finalzinho da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6. Da próxima vez eu vou pedir para levar um microfone para o irmão poder falar, né, para que todos possam ouvir. Foi uma falha aqui. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, e agora o versículo 6. Para que a seu tempo Deus o exalte. Observe que, de acordo com o que eu cheguei a colocar ali, Adonias agiu semelhantemente ao filho perdido, que está em Lucas capítulo 15, procurando receber sua herança antes de seu pai morrer. Ele se exaltou no versículo seguinte, ele falou que queria ser rei antes do pai morrer. Antes do pai morrer. Então ele se exaltou. Então, observe o que uma família desestruturada pode causar na vida de um filho. O filho pode se revoltar, um filho pode fazer algo que de repente ele não queira fazer, mas só para afrontar os pais. Ele faz aquilo, ele sabe que aquilo vai te machucar, ele sabe que aquilo, você vai ficar sentido com aquilo que ele está fazendo, então ele faz para poder te afrontar. Então, esse ambiente que Adonias cresceu, não foi um ambiente com uma boa referência. Seu pai era um homem segundo o coração de Deus, porque Deus sonda o coração. Mas, na qualidade de humano que somos, que Davi também foi, Davi teve seus erros, assim como nós temos os nossos também. E os nossos filhos estão vendo isso. Então, por isso que nós precisamos ter muito cuidado com o que está acontecendo dentro da nossa casa. É lógico que sempre haverá uma discórdia, sempre haverá uma incompatibilidade de opinião entre o casal em algum determinado assunto. Mas deixe para conversar esse assunto dentro do quarto, só vocês dois. Não fique na frente da criança, joga um prato, ele sai fora, e ele fala outra coisa, sai fora novamente. Tiver que conversar, converse dentro do quarto. Converse com o esposo, conversa com a esposa dentro do quarto. Filha, eu não gostei da sua atitude. Filho, o que você fez não é agradável aos olhos de Deus. Mas não deixe as crianças ouvirem, não deixe as crianças assistirem isso, porque isso pode causar um trauma na criança, e por ela não ser tratada, por não haver um tratamento, ela não ser levada a um tratamento, ela vai crescer com este trauma dentro dela, e nós pensamos que não, mas isso fica armazenado, isso fica guardado, não tem como deletar isso, irmãos. Não tem como deletar. Isso cresce, você vai crescendo com essas lembranças, você leva para o teu futuro. Nós levamos para o nosso futuro. Quantos de nós aqui lembramos do que aconteceu na infância? Quantos de nós? Eu já vou para 70 anos e lembro o que aconteceu na minha infância. Muitas coisas eu lembro. Coisas boas. Eu consigo lembrar, consigo guardar. Agora, se fossem coisas ruins, eu conseguiria guardar também. Então, agora nesse próximo slide nos fala, eu serei, ainda no versículo número 5, ele fala, eu serei o rei. Olha só a ousadia, eu serei o rei. A tentação mais antiga
essa situação aqui é a tentação mais antiga e talvez a maior de todas. E nós vamos encontrar isso lá em Isaías 14, versículo 13 e versículo 14, que atinge a todos nós. A questão da superioridade, querer ser melhor, querer, suplantar, querer estar à frente, mas por orgulho. Se os irmãos puderem colocar aí por gentileza, ler por gentileza, capítulo 14, versículo 13 e versículo 14, me faça a gentileza. Aliás, deixa eu pegar o microfone aqui, por favor, peraí. Vou pedir que um irmão ou uma irmã leia. Cadê? Quem é o mais próximo aqui? Pega aqui, toma. Pega aqui, ajuda o pastor. Quem vai ler o versículo de número 13? Ali, o irmão Antônio, vai lá. Leva para o seu pai. Lê o versículo de número 13. E tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. 13. Agora o 14. Quem vai ler o 14? Levanta o braço. O 14, rápido. 14, quem vai ler o 14? Então lê, irmão, lê também novamente o 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Quem estava dizendo isso? Quem estava falando isso? Obrigado, meu nobre. Quem estava falando? Lúcifer. Observe que aqui ele estava: eu serei o rei, com o pai ainda vivo. Então a tentação mais antiga e talvez maior de todas é essa do ser humano, de querer às vezes tomar o lugar de alguém, literalmente puxar o tapete para mostrar que eu sou o melhor. Não sei quantos ouviram o debate hoje na rádio, que falava exatamente sobre este assunto. Quem ouviu o debate na rádio hoje falou sobre este assunto, de, aquele alto grau de superioridade. Não, eu sou melhor, não, eu faço isso, não, eu faço aquilo. Então, eu serei o rei, com um pai ainda vivo. Imagine você, chefe de família, você que trabalha aí já há 20 anos, 25 anos, já é casado há quase 30 anos, e de repente seu filho aí, adolescente jovem, fala assim: pai, cala a boca, quem manda aqui sou eu. Imagine uma situação dessa. Cala a boca que quem manda aqui sou eu. Imagine essa situação. E você, tudo bem, eu não quero conflito, não quero confusão, tudo bem, é você que manda, daqui para frente é você que manda. Mas quem paga a luz é você, quem paga o telefone é você, quem paga a internet é você, quem bota a comida dentro de casa é você. E teu filho fala, ou filha, a partir de hoje, mãe, quem manda aqui em casa sou eu. Então, Adonias estava agindo assim: eu serei o rei. Vamos avançar, porque a hora não para. Muito bem, deixa eu ver se eu consigo mudar. Versículo de número 6. Seu pai jamais o tinha contrariado. Isso aí está no versículo de número 6. Seu pai, nós lemos lá atrás, seu pai jamais o tinha contrariado. Não é eu não sei como está na versão, como está na Bíblia dos irmãos, mas na Bíblia de onde eu peguei, que eu estava pegando esse estudo, comparando uma Bíblia com a outra, eu achei essa aqui mais dentro de uma realidade, retratando aí uma realidade. Seu pai jamais o tinha contrariado. Sabe aquele negócio de passar a mão na cabeça da criança, do filho? E a criança vai e chuta a tua canela. Criança vai.
Deixa a criança, deixa o menino. Eu quero. eu quero. Deixa o garoto. E ele vai crescendo, e vai vendo que ele tem força, que ele tem poder, que ele tem palavra. E ele consegue intimidar. Então chega um ponto que você perde o controle dentro da sua casa. Então quem está no controle da casa? Sou eu? Eu posso ganhar menos de um salário mínimo, mas eu sou o chefe da casa. A minha esposa pode ganhar 5 vezes mais do que eu, mas eu sou o chefe da casa. Sou o chefe da casa. Então seu pai jamais o tinha contrariado. Então esse negócio de, deixa a criança se joga no chão, rola para lá, rola para cá de pirraça. Existe um coach. Dentro do coach existe um trabalho com crianças. Dentro da área do coach existe um trabalho com crianças. Não é um psicólogo, não se trata de um psicanalista, mas na área do coach tem uma área que trabalha com crianças que estão sem limites, e dentro dessa ferramenta, coach, trabalha com essas crianças. Então pode procurar, pastor, eu queria encaminhar meu filho, eu conheço um lugar, eu conheço uma pessoa excelente, que atua nessa área. Conheço uma pessoa excelente. Então seu pai jamais o tinha contrariado. Vamos avançando. Outros grandes líderes. Agora vamos falar de outros grandes líderes que tiveram problemas dentro de casa. Aí está em 1 Samuel capítulo 3, versículo 13. Porque eu já disse a ele que julgarei, palavra do Senhor Deus, porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Foram os filhos de Eli. É o que nós estamos falando, nós estamos abordando aqui nesta noite. Quem foi Eli? Eli foi o discipulador de Eliseu. Não, Eli foi o pai daqueles 2 meninos, Rofini e Finéias. Foi um homem ilustre. Elias, estou confundindo com Elias. Eli foi um homem muito ilustre. E os 2 filhos dele, quando era entregue, levavam material para ofertar, ele tirava os filhos tiravam a melhor parte para ficar para eles, e entregavam uma parte inferior para o Senhor. Esses 2 filhos, aí Deus fala assim, porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. 1 Samuel capítulo 3, versículo 13. Vamos ver um outro homem, Samuel. Nós achamos que Samuel, foi aquele menino, e ele foi aquele menino que foi levado, foi criado ali junto com o sacerdote, foi criado ali dentro. Mas em 1 Samuel capítulo 8, versículo de 1 a 3, nos fala: quando Samuel ficou velho, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel, e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém os filhos de Samuel não andaram pelo caminho dele, ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitaram suborno e perverteram o direito. Os filhos de Samuel. É lógico que nós precisamos entender o seguinte: você pode ser um excelente pai, mas os filhos, quando chegam a uma certa idade, eles fazem as escolhas deles.
tem o direito de fazer suas escolhas. Vamos ver isso um pouco mais adiante. Tem o direito de fazer suas escolhas. Mas o que nós observamos aqui, que nem os filhos de Samuel andaram conforme o seu pai. Você, como pai, ensinou o menino no caminho em que deve andar, mas de repente esses meninos chegam a uma certa idade que buscam um outro rumo. Eu não estou falando aqui que Samuel ele falhou na criação dos seus filhos, mas estou querendo mostrar aos irmãos aqui que dentro da família de Samuel tinha esses meninos que não andavam em conformidade com a vontade de Deus. Não andavam em conformidade com a vontade de Deus, conforme a vontade de Deus. Um outro, vamos ver um outro ali. Jessé. Não, Jessé foi o pai de Davi. Mas vamos ver o que aconteceu lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. E perguntou a Jessé. Quem que estava na casa de Jessé? Samuel que estava lá. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Dentro da família, às vezes, nós separamos o melhor pedaço de carne para um filho e deixamos um outro pedaço de carne cheio de gordura, cheio de nervo, para um outro filho. Observe que Davi aqui estava de lado, estava de fora. Jessé chamou todos os atores de novela, todos os atores de novela, mas não chamou Davi. Samuel falou: vem cá, todos eles estão aqui? Não, ainda falta um que está tomando conta das ovelhas. Aí vamos supor, vamos dar asa à nossa imaginação, que Jessé fala assim: não, mas ele é um menino, o negócio dele é tomar conta de ovelha, não tem um porte físico igual dos irmãos, não serve para ser guerreiro. Vamos dar asa à nossa imaginação. Mas dando asa a essa nossa imaginação, nós observamos que houve aqui uma separação dos filhos. Ele apresentou a Samuel os melhores, e Davi ficou de lado. E isso dentro da nossa casa, às vezes nós sentimos também. Graças a Deus que Davi, ele não sentiu, ele não levou adiante esse trauma. Mas os nossos filhos, às vezes, quem tem mais de 2 filhos, às vezes, um costuma dizer assim: a senhora gosta mais de fulano do que de mim. A senhora dá mais atenção a fulano do que a mim. Às vezes acontece, não estou dizendo que acontece aqui dentro com os irmãos, mas às vezes isso pode ocorrer. Eu sei que isso aconteceu lá na casa de Jessé. Um homem, que da família dele veio o 2º rei de Israel. Mas ele teve ele separou o seu filho, o mais novo, e falou assim: ele não leva jeito para ser rei. Não leva jeito para ser rei. Eu queria que você fosse igual ao teu irmão. Eu queria que você fosse igual à sua irmã. Eu queria que você puxasse a sua mãe, ou puxasse o seu pai, puxasse a sua tia. Pensamos que isso não traz sequela para os nossos filhos. Isso traz, irmãos. Isso traz. Graças a Deus, glória a Deus, que isso não aconteceu lá com Davi. Outro, Josafá, tendo Jeorão, que era o filho, assumido o reino de seu pai, e havendo se fortalecido, matou a todos os seus irmãos e também alguns dos chefes de Israel. Se tivéssemos que fazer uma anamnese, fazer um levantamento da vida desse jovem aqui, nós descobriríamos muitas coisas que levaram ele a tomar essas decisões, a matar a sua própria esposa e todos os seus irmãos.
Se fizéssemos um levantamento da história pregressa ou regressa desse jovem, nós descobriríamos isto. Partindo para o final, todo pai tem uma decisão para fazer. Todo pai tem uma decisão para fazer. Quem gostaria de ler Ezequiel 18, versículo de número 20? Ler assim no microfone. Ezequiel 18, 20. Todo pai... Foi o que nós falamos ainda há pouco. Você pode ser um excelente pai, mas se o seu filho, excelente pai, mas se o seu filho errar, você não pode se sentir culpado porque seu filho errou. Você procurou ensinar o melhor, entregar, colocar o melhor nas mãos dele. Você não pode se culpar por causa disto. Você não é culpado disto, porque foi uma escolha dele. Você não pode, nós não podemos. Eu fui um excelente pai, mas o meu filho, ele saiu do caminho. Onde foi que eu errei? De repente você não errou em nenhum lugar, mas de repente pode ter contribuído para aquela situação. Então, dentro desse nosso assunto, crescendo em seu relacionamento com a sua família, este é o primeiro assunto que eu trago para os irmãos nesta semana. O desafio de ser uma família saudável. Desafio de ser uma família saudável. Porque se a minha família é saudável, se eu tenho uma família saudável, eu estou saudável. E se eu estou saudável, eu estou bem com Deus. Eu tenho um excelente relacionamento com Deus. Agora, se eu não tenho um bom relacionamento com Deus, não terei um bom relacionamento comigo mesmo e não terei um bom relacionamento com a minha família. Eu posso até cumprir com as minhas obrigações, que não é coisa de somente cristão, é de cidadão, ser um bom chefe de família. Todo homem tem que ser um bom chefe de família, não cabe somente aos cristãos. Mas eu estou falando a nível de mostrar serviço. Não é chegar aqui e falar assim, eu sou o teu pai, aqui quem manda sou eu e pronto, está acabado. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Eu já falei diversas vezes aos irmãos, nunca levei um tapa do meu pai. E meu pai era policial. Nunca levei um tapa. Ele só me olhava, mas eu não olhava com revólver na mão não, tá, gente? Pode pensar que ele olhava com revólver na mão, não. Ele olhava só pelo olhar do meu pai. Eu já sabia, já entendia perfeitamente. O desafio de ser uma família saudável. Essa é a nossa caminhada. É isso que nós queremos, mas nem sempre depende de você. Eu quero que a minha família seja saudável, mas nem sempre depende de você. Nem sempre depende de você. Depende da pessoa que está ao seu lado. Não depende só de você. Imagine uma irmã que seja evangélica e o esposo não é evangélico. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Imagine. Uma esposa que é evangélica e o esposo não é evangélico. Ou o esposo evangélico e a esposa não evangélica. Fica difícil. A não ser que os dois sejam pessoas por demais inteligentes, a nível de sentarem, conversarem, discutirem sobre aquele assunto e chegarem a um acordo. Ok? Porque, igual eu falei, para ser um bom cidadão não precisa você ser evangélico.
É o direito de todo homem, ou melhor, é a obrigação de todo homem. A partir do momento que eu caso, eu tenho que cumprir com as minhas obrigações de chefe de família. Eu tenho que cumprir com as minhas obrigações. Mas nem sempre acontece assim. Nem sempre funciona desse jeito. Então eu espero que nesta semana, os irmãos, ao preencher aquelas 6 perguntas, possam colocar ali coisas que vocês lembraram do passado, que aconteceu quando eram crianças, sabe? Coloque ali as coisas boas. Não precisa mostrar seu esposo, não precisa mostrar sua esposa. Não estou falando do casamento de vocês. Não vamos voltar assim, quando você era solteiro, quando você era criança. O que você via na tua família? Qual era a situação? Será que isso trouxe sequela para os dias atuais, para dentro do seu casamento? Vamos analisar isso direitinho, vamos pensar direitinho. Vamos orar e em seguida nós estaremos abrindo nossas Bíblias, mais uma vez, para o nosso momento de dízimos e ofertas. Vamos orar ao Senhor agradecendo por este momento. Pai, em nome e por amor de Cristo Jesus, nós queremos te pedir, ó Senhor Deus, que nos ajude nessa caminhada, ó Senhor Deus. Nos ajude, ó Senhor Deus, a formarmos, a termos uma família saudável. Nós estamos lutando por isso, nós estamos orando por isso, ó Senhor Deus. E queremos te pedir que nos ajude, ó Senhor Deus, porque nós cremos na tua palavra, cremos também no teu poder, e sabemos, ó Senhor, que existe essa condição. Muito obrigado, ó Senhor, por mais este momento, por mais esta noite. Nós te agradecemos e te suplicamos e te pedimos, ó Senhor, por aquele esposo, por aquela esposa, por aquele filho, ó Senhor Deus. Te peço por essa família, ó Senhor Deus. Ajude-os a cada instante. Nós te agradecemos e te suplicamos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus.